Boa noite. Boa noite. A paz do Senhor para todos. Bom, a gente, na semana passada, conseguiu falar bastante sobre essa questão da psicologia dentro do contexto eclesiástico. E aí ficou uma única questãozinha que a gente falou superficialmente, que foi sobre aquela ideia da gente misturar a profecia com a questão, né, da influência emocional, né, Exploração. às vezes, no calor da coisa, aí nós falamos sobre inocência e maldade, né? Sim. Tem muita gente que realmente é inocente nessa questão de vai no calor do culto, no calor da questão e acha que está entregando uma profecia, falando da parte de Deus e está falando da sua própria parte. Então, é por isso que é difícil você tratar de carne, né? Porque quando a gente fala carne, parece que é sempre maldade. Né? Mas não é, às vezes é ingenuidade mesmo. Ou algo que você gostaria que acontecesse, né? Assim, Exatamente. é diferente você profetizar do que você trazer Uma impressão. E pode aí, profetizar algo na vida do irmão, né? Mas não que falar que aquilo foi uma palavra de Deus. uma palavra de Deus. Isso aí. É porque tem o ato de profetizar, né? De você ministrar a bênção, de você profetizar que o futuro vai ser melhor e tal. Mas agora, você fazer aquela afirmação, né? Do eis que te digo, né? Que isso aí vai acontecer assim, assim, assim. Tem muita gente que faz isso inocentemente, e tem gente que verdadeiramente usa de maldade para fazer isso. Mas aí, eu queria hoje tentar partir para um outro viés, depois a gente até volta nesse. Mas tratando de como é que hoje a igreja lida com psicologia de um lado completamente diferente desse lado místico, né? Do lado vocacional. Racional seria. Vocacional, mas vocacional mesmo. Por exemplo, hoje tem agências missionárias que já preparam um cara também com a questão do viés psicológico para ele ir para um campo complicado. Se ele vai, por exemplo, para a Indonésia, que hoje é um campo difícil, né? Tailândia, ele vai já amparado com o apoio psicológico da base, porque não é que aí que tá, não é que a Bíblia não dê conta. Ela dá conta, a palavra de Deus é suficiente para tudo. Mas a psicologia é uma ciência que precisa ser explorada para ajudar o missionário. Então, às vezes, conversar com um profissional é importante, porque ele vai descobrir, às vezes, um viés da personalidade dele com apontamento do profissional. O profissional vai lá e vai apontar um viés para ele que ele não percebeu e que pode ajudar muito ele na vocação dele. Isso foi desprezado por muito tempo pela igreja. Né? Até porque a psicologia, como a gente conhece, no contexto de igreja, ela vem acontecer pouco depois de Jung, ali, porque ele é o cara que meio que bota as bases, os fundamentos, e alguns filósofos já estão tentando aplicar alguma coisa dentro do contexto eclesiástico, filósofos cristãos. Mas o que acontece? A tentativa era de tentar fazer uma psicologia sem alma. Esse é um outro termo bem complicado, porque às vezes a gente fala de dicotomia e tricotomia, né? Corpo, alma, espírito, ou é corpo e espírito, ou é corpo e alma. Hoje a gente trabalha com uma ideia de que o ser humano é holístico, ele é uma coisa só. Mas para a psicologia, você precisa considerar a alma. Você precisa considerar que existe algo no camarada ali que ele precisa tratar. Né? É claro que alma, aqui no contexto que eu estou falando, ela vai ser traduzida por psique. Né? E aí, a possibilidade de implantar essa psicologia sem alma no contexto eclesiástico, obviamente, falhou. Porque, com a influência de Freud, criador da psicanálise, na psicologia, trocando carta com Jung, etc., e até fundando a própria psicanálise, a base ideológica da psicologia e da psicanálise acabou ficando
muito voltada para ateísmo, porque Freud era ateu, e a maioria desses caras tinha uma concepção de Deus completamente diferente do que o cristianismo crê. Alguns criam na ideia de energia, outros acreditavam na ideia de uma força. Nunca era um Deus pessoal. Então, quando eles aplicam isso, há uma rejeição dentro pensa, em 1920, 1920 e pouco, alguém tentando implantar uma ciência dentro da igreja que, de uma certa forma, descarta a ideia de espiritualidade. Ela quer tratar da mente. Ela quer isolar a mente, tratar da mente e, com isso, tentar curar o corpo. Resolver o sintoma. E aí tem uma oposição violenta, porque realmente é de se desconfiar, né? Por que esses caras têm tanto interesse em implantar uma ciência desalmada, entre aspas, dentro da igreja? A gente não pode perder a fé. E esse discurso permanece até os dias de hoje. Tem muita gente que ainda não aceita a psicologia ou a psicanálise, alegando que a Bíblia é suficiente e que a gente não precisa de um profissional que vá cuidar da nossa psique. É claro, tem um nicho que não aceita isso? Tem, mas os neopentecostais. Mas, de uma certa forma, é como a teologia da prosperidade, que eu falei na semana passada, que a diferença da teologia bíblica para a da prosperidade é muito tênue, porque as duas usam o mesmo princípio, você planta para colher. Né? Aquele que semear, com certeza, ele vai colher. Só que o resultado disso é que diferencia uma teologia da outra. A teologia bíblica, você planta, colhe, o resultado da colheita você divide. Na teologia da prosperidade, você planta, colhe, o resultado da colheita você acumula. Então, assim, para os seus próprios deleites. A ideia também era essa, né? A ideia com relação a essa divisão aí era a seguinte: a Bíblia ela é suficiente. Sim, ela é suficiente. Mas a própria Bíblia diz que a gente precisa confessar as nossas culpas uns para os outros para que a gente venha sarar. Então, isso é o quê? Isso é um princípio que a psicologia usa, direto. Você precisa falar. Você precisa verbalizar. E aí não tem outro jeito. Não tem como escrever, tem que verbalizar. E aí, através desses pressupostos bíblicos, devagarzinho a psicologia foi ganhando espaço pelo lado positivo para dentro das igrejas. Porque as pessoas começaram a entender que era preciso, em algum momento, fazer com que o ser humano, assim como ele precisa de um médico, né, para dar um remédio para a mazela do corpo, do físico, ele precisa de alguém que cuide da mente. Né, Oi? Tá. Da mente, né, da psique, que eles traduzem como alma. Alô. O microfone não está apitando, não. Hein? Era para ele dar um pulsozinho, né? Mas deve estar gravando, porque o João chegou ali e fez um esquema ali. Depois ele fala para falar. E aí começou silencioso aqui. E aí a igreja começou a prestar atenção de que os clérigos, os pastores, os padres, chegavam a um ponto de sobrecarga que eles precisavam praticar a confissão não só como um ato religioso, mas como um desabafo do coração, uma coisa que acumula dentro dele, uma angústia que ele não consegue resolver simplesmente com clausura, com oração, né, com dedicação à leitura da Bíblia. Precisa falar. E aí, isso começou a indicar que a psicologia era importante para aperfeiçoamento do sacerdócio. De forma muito incipiente, mas era importante que isso fosse divulgado nessa época, mesmo de forma incipiente. Tem um pastor chamado, já faleceu há 250 mil anos, Oscar Pfister, que ele era luterano, e ele foi contemporâneo de Freud. Era um cara que
transitava entre psicologia e psicanálise ali, e ele conseguiu, através do estudo da filosofia, junto com a psicologia, trazer para dentro da igreja luterana essa ideia de que era importante cuidar da saúde mental do pastor, era importante cuidar da saúde mental do padre, era importante cuidar da saúde mental do missionário. Por quê? Porque, às vezes, o missionário ia para um lugar longínquo, naquela época, né, 1900 e um pouquinho. Imagina você viajar de navio, ir para um lugar longe pra caramba, uma viagem penosa. Por exemplo, você vai para os indígenas. Você não tem hoje o conhecimento cultural que você não tem naquele tempo, o conhecimento cultural que você tem hoje, né? Antropologia, nada disso. É tudo muito, muito, muito superficial. E aí, quando você volta cheio de questões psicológicas. Por exemplo, tinha uma peste, matava gente pra caramba. Você, inevitavelmente, estava no campo, viu um monte de gente morrer. Então, quando a família pastoral voltava de missão, ela precisava ser amparada de alguma forma. E como é que a turma amparava? Com a questão da suficiência bíblica. Só que eles começaram a perceber que não é que a Bíblia fosse um instrumento falho para cuidar disso. É o insuficiente. A questão não é essa. A Bíblia é suficiente. Mas que havia uma ciência que, assim como a medicina cuidava do corpo, a psicologia cuidava da mente. É porque, João sempre fala, os médicos são a autoridade de Deus, ela sabia na área da saúde. Os psicólogos também são constituídos por Deus para ajudar a cuidar da gente também. Hoje em dia, isso já avançou, graças a Deus, avançou tanto que tem muitas igrejas que já têm no seu corpo ali de equipe multidisciplinar gente que consegue também avaliar os vocacionados por uma questão de uma possível patologia, né, da mente. Então, de repente, porque, gente, isso não é brincadeira, não. O contexto de igreja é um contexto neurotizante. Para Freud, todo mundo é neurótico, por natureza, né? Mas a igreja ela tem um contexto onde você está propenso a ter uma neurose um pouco mais avançada do que as pessoas que não estão nesse contexto. Por quê? Por causa justamente do conceito de psicologia de massa. Se alguém usar de má fé com o rebanho, ele vai ficar mais neurótico do que precisa. Então, hoje, tem algumas igrejas que já têm no seu corpo multidisciplinar psicólogos e psicanalistas que cuidam dessa parte do vocacionado, se ele tem algum distúrbio, se ele tem alguma patologia, se ele sofre de alguma questão que pode comprometer o rebanho. Isso resolve o problema? Obviamente que não resolve o problema, mas já melhora a questão da avaliação do camarada com relação a uma coisa que um leigo não consegue distinguir. O leigo não consegue dar um diagnóstico. Se o cara tem, por exemplo, uma comunicação manipuladora, o leigo vai ser engrupido por aquela comunicação manipuladora e ele vai curtir aquilo. Por quê? Porque o jeito do camarada se confunde facilmente com alguém influente. Cara, e a igreja está cheia de gente assim. Gente carismática, né, que tem um carisma legal, que você vai ver e você fala assim, pô, esse cara tem um baita potencial. Né? Mas quando você senta direitinho e convive, você percebe que, às vezes, aquilo é um recurso que ele usa para socializar. Às vezes, aquilo é um tipo de comunicação que ele usa para poder prevalecer no meio da massa. Um ouvido treinado distingue isso. Então, assim, é essencial que haja em toda igreja uma equipe multidisciplinar que cuide. Não. Mas é importante que haja uma escuta atenta para, por exemplo, prevenir que esse tipo de pessoa chegue ao ministério, à liderança e cause uma tragédia. É importante. Pastor, mas a Bíblia ela dá discernimento com relação a isso. Não tenha dúvida. Não tenha a menor dúvida disso. O Senhor dá discernimento ao pastor. Né? A maior prova disso é que a maioria das igrejas hoje não tem um corpo multidisciplinar, mas ela
ela consegue se precaver de questões complicadas com relação a isso no discernimento. Às vezes o pastor está tão treinado em ouvir, com o ouvido tão aguçado, tão ligado com o Espírito, que ele discerne. Simplesmente discerne. E quem, às vezes, para todo mundo é uma figura maravilhosa, ele está detectando que é lobo. E às vezes a gente fica sem entender, por que o pastor não chega para lá e fulano? Por que ciclano não tem mais tanto espaço? Porque o pastor já viu quem é a figura. Já sabe que, pelo andar da carruagem, o negócio vai dar ruim. E geralmente o pessoal se assusta no primeiro momento. Pô, pastor fulano de tal. Aí tempo depois, fulano de tal. Parece que do nada sai o véu e vê-se o porquê que foi afastado. Aí a pessoa pastor tem noção. Exatamente. Então, assim, a psicologia ela precisa caminhar como uma aliada da teologia. E tem ainda uma terceira questão dentro da igreja, que a igreja foi fundada a partir disso, né? O pressuposto teológico, missiológico, é todo fundado em cima disso, que é a filosofia, né? Então, a psicologia ela vai surgir através de uma racionalização e do questionamento de filósofos que estão pensando nessa questão do cuidado da mente há não sei quantos mil anos, sei lá, 2000 anos. E aí, quando chega aqui, né, no nosso tempo aí mais contemporâneo, surge a ciência. Então, essa ciência precisa ser respeitada, porque ela não surgiu por acaso, ela está pensada há muito tempo, está esboçada há muito tempo, mas agora ela foi sistematizada. Então, é importante que a gente entenda que, claro, depende muito da linha de psicologia que você vai adotar, da linha antropológica que você vai adotar. A gente vai entender também que não basta uma psicologia, a gente, às vezes, precisa transitar entre métodos, porque como eu falei antes, nenhuma psicologia ela é antropologicamente neutra. Ela vai ser influenciada. Então, a psicanálise é influenciada pelo ateísmo. A Gestalt é influenciada por uma outra linha. O comportamental vai ser influenciado por uma outra linha. E assim por diante. Então, quando você vai usar essas coisas, você tem que ter bem claro na sua mente que são 3 questões diferentes. A teologia, a filosofia e a psicologia. São 3 saberes diferentes. Então, não dá para você pegar a psicologia e tentar explicar fenômeno da fé. Não dá. Às vezes a gente quer explicar o fenômeno da fé. Não, porque não adianta. Mistério é mistério. É como diz lá Deuteronômio 29, né? As coisas reveladas são para os homens, as ocultas são para Deus. Não adianta a gente querer meter a cara dentro das coisas ocultas, porque o próprio nome diz. Elas estão ocultas de propósito. Então, assim, a psicologia é um outro saber e a filosofia é um outro saber. Então, as pessoas que frequentam a igreja e os que vão ser futuros líderes ou futuros pastores, a gente não pode negar o fato de que o ser humano ele está propenso a buscar o sentido da vida de forma equivocada, né? Por exemplo, na filosofia. Ou até mesmo na questão psicológica, quando eu me entender, eu vou entender o sentido da vida. A nossa identidade ela está em Cristo. Então, não se pode confundir uma coisa com outra. A gente precisa aprender a discernir uma coisa da outra. Entender que existem recursos que precisam ser usados. E esses recursos são os recursos das metodologias da psicologia. E esse desafio metodológico, ele precisa ser estudado com cuidado. É por isso que existe até matéria, que é psicologia da religião. Que é para você entender como é que funciona a forma de pensar ou como é que funciona o cuidado da mente dentro de determinada religião. Por exemplo, o Islã. Como é que é a psicologia da religião no Islã?
é um movimento de massa. O Deus, o Alá, ele não é um Deus pessoal, como o nosso Deus. Ele é um Deus que cuida da massa. Ele pega lá o rebanho dele, do Islã, e ele direciona. Então tem lá os suras, que são as leis deles, e aí eles falam o seguinte, olha, quem não for fiel, quem for infiel, precisa se converter ou morrer. E aquilo ali é obedecido cegamente, sem crítica, sem questionamento. Por quê? Porque o islamismo tem uma psicologia voltada para isso, para a opressão, para a barbárie. E como é que é a questão do domínio dentro do... O cristianismo já teve essa fase, mas como é que é a opressão dentro do islamismo, a barbárie? Eles dominam através da força. Então, por exemplo, você vê lá o Afeganistão agora. O Talibã tomou de novo o Afeganistão. Hoje, a gente tem lá uma religião, uma interpretação do Alcorão, que é uma das mais radicais. E como é que eles fazem para você se converter lá? Até dentro do islamismo tem os xiitas, os sunitas, que são pensamentos diferentes, têm psicologias diferentes. Eles barbarizam. Ou você aceita a forma de pensar, ou você morre. Ou você vai embora, ou você é preso. Tem sempre uma pena para quem não se converte. Por que está tendo muita perseguição com as mulheres lá? Tem alguma vertente nisso aí? O Islã, assim como o judaísmo, eles são religiões patriarcais. Então, a mulher, para você ter uma ideia, no tempo de Jesus, o Antigo Testamento todo, o tempo de Jesus também, a mulher ela não tinha alma. Era como se a mulher existisse como um instrumento de reprodução. Tem uma frase até de Espartacus que relata bem isso, né? O Espartacus ele fala assim: o homem existe para a guerra e a mulher existe para a diversão do guerreiro. Então, para você ver como é que é o pensamento, esse pensamento grego, né? Vem dos gregos, e aí aquela parte toda ali, influenciada pelo Império Romano, ela está debaixo de uma cultura que é muito, muito patriarcal. Vou dar um exemplo. Você já viu as religiões africanas? Não estou falando de Umbanda, nem de Quimbanda, não. Estou falando de aquelas religiões lá da matriz africana mesmo, lá, Egito, esses outros locais mais voltados para uma religião mais elaborada. Eles têm rainhas. Né? Tanto que quem se relaciona com Salomão é a rainha de Sabá. Então, é uma mulher que tem um certo conceito na África e ela é uma rainha. E não é o rei que vai negociar com Salomão, é a rainha. Então, dentro da cultura africana, existem deusas, por exemplo. Tem muitas deusas. E no Oriente Médio, não tem isso. Porque a cultura do Oriente Médio não tem espaço, por exemplo, para a mulher guerreira, para a mulher que... Tanto que quando aparece uma ou outra na cultura, né, elas têm um lugar destacado ali e ponto, acabou. Por exemplo, Débora foi juíza. Né? É só Débora e acabou. Maria é exemplo por quê? Maria é exemplo porque deu à luz ao Filho de Deus. Então, a cultura do judaísmo e do Islã, elas são extremamente machistas. E a gente herdou isso. Tanto que, em muitos lugares, ainda hoje, você não aceita ordenação feminina. Não aceita. A mulher não pode ser pastora. Por quê? Porque a Bíblia tem todo um arcabouço voltado para a cultura patriarcal. Então, o Islã, como ele está na mesma... Eles são primos, né? Os árabes e os judeus são primos. Como eles estão ali dentro da mesma área, eles sofrem a mesma influência.
é uma religião monoteísta, igualzinho o judaísmo. As línguas são primas. Só para você ter uma ideia, as línguas são primas. Eles Né? se chamam de primos, né? Eles se chamam de primos. É Ismael e Israel, né? Ali é um primo lutando com o outro o tempo todo. É o que foi embora lutando com o que ficou em casa. Então, assim, quando você vê o árabe falando e o judeu falando, você percebe que a língua é prima, é muito parecido. Tem uma série na Netflix chamada Falda. Essa série é sensacional, porque você vê bem o judeu relacionando com o árabe, eles se confundem. Se o judeu não for ortodoxo, não usar aquele cachinho, aquele chapéu, aquela roupa, ele vai para o meio do árabe e ele se mistura, porque eles são da mesma região, são nômades, o corpo é parecido, a cara é parecida, é tudo parecido. Então, quando você vai falar, por exemplo, Shalom, né? Shalom é o paz e prosperidade dos judeus, né? Os árabes falam Salam. É igual, né? Então é Shalom Aleichem, que é paz e prosperidade. No idioma dos árabes é Salam Aleikum, que é Shalom Aleichem, né, na língua prima. Falam Salam Aleikum. Salam Aleikum, eles falam rápido, falam Salam Aleikum. Então é Shalom Aleichem. A língua é prima. E eles têm costumes também muito parecidos. E aí o que acontece? Quando você tem uma interpretação dura, é como se fosse, muito mal comparando, é como se o Talibã fosse a Deus e amor dos islâmicos. Entendeu? A interpretação mais radical do Islã. Então, eles estão tomando conta. Tem muito muçulmano que não concorda, para falar a verdade, 90% do povo muçulmano não concorda com o Talibã, Al-Qaeda, Estado Islâmico. O problema é que eles são pequenininhos, são 10%, mas fazem muito barulho. Então, são mais ativos. São são passivos. Passivos. Então, a turma que influencia, é essa turma dos 10% aí, que faz barulho, que é ativista, que tem uma interpretação mais dura do Alcorão. No cristianismo, é mais ou menos a mesma coisa. Só que a gente tem uma cultura de paz muito mais difundida do que o Islã. Por quê? Porque Jesus é a nossa figura central. Jesus nunca se propôs a ser um guerreiro. Ele se propôs a ser um pacificador. Então, a gente sempre entendeu que a nossa cultura era voltada para pacificar, não para encrencar. E o Islã não. O Islã tem Maomé, que é um guerreiro, sempre foi guerreiro. E Maomé é o cara que puxava o bonde lá para unificar as tribos, né? Discutia lá com os líderes guerreiros e criou uma rota comercial que os caras são trilhardários até hoje por causa disso. Né? Então, assim, quando a gente fala de psicologia da religião, a gente tem que olhar para trás para ver como é que isso nasceu, como é que isso se desenvolveu e por que está assim hoje. Então, está assim hoje porque a interpretação mais dura do Alcorão teve espaço de fala. Né? O cristianismo. O cristianismo talvez precise de um despertamento. Para guerrear? Não, para reagir como a gente tem a nossa cultura de reagir. As nossas conquistas sempre foram através da paz. Martin Luther King, com direito civil lá dos negros. Né? A gente tem também Madre Teresa, na Índia. A gente tem uma série de pessoas que demonstraram que o cristianismo é uma religião pessoal. Então, é diferente o arcabouço da religião. Uma trata a massa. Vocês todos, essa sala, peguem as suas coisas e vão lá para fora protestar. O Deus pessoal, não. Ele fala com você, com Queca, com ela, comigo. E ele dá liberdade para a gente agir conforme eu entendo que eu devo agir. É claro, nosso guia vai ser a Bíblia. Mas o entendimento vai ser respeitado. Tanto que a briga na reforma era para que a Bíblia pudesse ser interpretada por todos. Por quê? Porque o padre, ele pegava a Bíblia
a missa era rezada em latim, e ele pegava um texto solto da Bíblia e falava lá em latim, não tinha homilia, não tinha oratório, não tinha nada. Então, Lutero começa a perceber, quando Deus revela a ele o texto lá de Romanos, o justo viverá pela fé, ele percebe assim, cara, não dá para a turma ter fé dessa forma. A gente está sendo tiranizado. Então, precisa que cada um leia a Bíblia e entenda a Bíblia. Mas como é que eu vou ler a Bíblia? Como é que você vai ler a Bíblia se não tem a Bíblia em português? Né? Dando o nosso exemplo aqui. Aí Lutero percebeu, como é que a turma aqui vai ler a Bíblia se não tem a Bíblia em alemão? O que ele faz? Ele vai lá e traduz a Bíblia para o alemão. Então, tudo isso faz parte, a gente não enxerga isso, mas tudo isso faz parte da forma de pensar que a religião traz. Né? Jesus é um libertador, não é um opressor. Então, o libertador ele precisa dar espaço para todos. O opressor, não. O opressor, ele restringe o espaço. Eu falo e você escuta. E vai ser dessa forma, porque a nossa forma de pensar, a nossa cultura é assim. Então, acaba ficando o quê? Ficando reducionista. Porque o desafio de andar junto teologia e psicologia é um desafio metodológico, de você encontrar o espaço que a psicologia pode ter dentro da sua instituição. Às vezes, o espaço que a psicologia vai ter é justamente de ter um consultório aqui com atendimento com valor social. E é isso. Numa empresa, não. Numa empresa já é outra coisa. Numa empresa, você vai ter todo um mecanismo de triagem guiado pela psicologia, né, norteado pela psicologia, um sistema de seleção de pessoas, um atendimento, um método lá, um sistema de prevenção com relação às questões do cotidiano. Na igreja, você não precisa disso. Você precisa encontrar o espaço que a psicologia vai ocupar sem que ela exerça poder sobre a fé. Esse é o desafio. Entender que teologia caminha de um lado, psicologia caminha de outro, mas eles são aliados. Não é aquilo que a teologia não resolve, a psicologia resolve, e nem aquilo que a psicologia não resolve, a teologia resolve. Né? É entender que a teologia é uma questão de fé, e a psicologia não. A psicologia é uma ciência. É um saber diferente, que lida com métodos, que tem uma sistemática, que vai obedecer ao desejo do psicólogo de aplicar ali o que ele quiser aplicar, ao método que ele vai utilizar, a linha que ele segue. E isso vai evitar o quê? Vai evitar os confrontos futuros. Com essa questão, por exemplo, de você ter o ex que te digo voltado para a ideia de que isso pode ser um achismo. Não precisa ser uma direção de Deus, uma revelação direta. Eu posso usar isso como uma ferramenta de manipulação. Uma estratégia para fazer com que o camarada fique preso a mim. Isso, claro, dentro do contexto de que o cara está usando de maldade. Né? E eu acho, de verdade, que a gente precisa abrir os olhos para poder entender a importância de uma coisa e de outra no nosso contexto. A gente está aqui estudando o quê? Teologia. Mas a gente está discutindo o que hoje? Psicologia. Por quê? Porque é importante. É importante entender que não são rivais, são aliados. Mas que uma... isso aqui é importante. São duas esferas. A teologia e a psicologia. Aqui está Deus, né? Deus governa as duas esferas. Né? A teologia, que é o campo pístico, né? Da fé, e a psicologia, que é o campo da ciência, que é da mente.
Ah, mas peraí, Deus governa sobre essas duas esferas? Governa. Mas elas não estão assim, ó. Entendeu? Elas não estão assim, entrelaçadas. O que está entrelaçado assim é psicologia e filosofia. Isso está entrelaçado. Elas têm questões em comum. Aqui é um saber, uma ciência. Um saber, uma ciência. Não estão entranhadas, podem andar um lado do outro. Pode andar um do lado do outro. Aqui não. Aqui elas estão entranhadas. Por quê? Porque uma surge da outra, né? A filosofia cria um debate. Daqui a pouco surge uma filha lá, que é a psicologia. Aí da psicologia surge outra filha, que é a psicanálise. E assim vai. O importante é a gente entender isso aqui. Está lado a lado. Mas não está misturado. Senão a gente vai começar a teologizar aquilo que é da mente. E vai começar a racionalizar aquilo que é da fé. Eu sempre tive muita crítica com isso aí. Porque eu fiz psicologia, obviamente, e porque eu acho, tenho na minha cabeça, assim, se um pastor ele foi chamado para ser pastor, ele fazer um atendimento psicológico, porque bem ou mal acaba sendo, né? Não se mistura, estou conseguindo entender, mas acaba sendo, né? Porque quando você faz um gabinete, você está ali como psicólogo também, né? Tratando daquela vida, muitas vezes. E aí ele foi chamado para aquilo. E aí ele vai, se profissionaliza e abre mão, às vezes, né, daquele chamado para só fazer a parte de psicologia porque alguém é bom dele. E aí isso me deixava em crise, porque, poxa, ele foi chamado para uma coisa, está fazendo outra. Mas conseguir separar isso vai clareando um pouco assim na minha cabeça, sabe? Você pode me explicar isso melhor, que você faz as duas coisas. O importante é não levar, na hora do aconselhamento pastoral, você vai sofrer a influência, não tem como. Mas não levar o arcabouço do psicólogo para dentro do gabinete. Nem levar o conselheiro espiritual para o consultório. Que isso é muito difícil, sim. É difícil. Eu penso, porque eu, como psicóloga, muitas vezes quando eu estou aconselhando, eu não consigo separar a psicóloga da mulher de Deus, sabe? É uma coisa que se mistura. Eu tenho dificuldade, eu estou superando isso hoje, porque, inevitavelmente, a minha primeira leva de analisando foi cristão. Sim. Né? E é raro que vem, porque, eu quero um psicólogo cristão. É o nosso meio. Pô, eu fui pastor não sei quanto tempo, né? Eu não estou pastoreando agora, mas eu continuo sendo pastor. Sim. Então, quando eu abria a agenda... Quando eu abri a agenda, inevitavelmente a primeira leva foi de crente. E aí, por exemplo, eu sentia que quando... É por isso que assim, eu demorei para me adaptar com o online. Eu prefiro atender presencialmente. Porque no online, cara, você perde o ambiente do consultório. E aí as pessoas que estão acostumadas a me ver como pastor, elas esperavam de mim uma solução bíblica ou uma palavra de sabedoria para a questão da mente. Então, eu cansei de dentro do consultório virtual... Estava pregando. Não, eu não fazia, mas assim, uma das minhas pacientes, ela virava para mim e falou assim, ela ainda fala, mas assim, eu desacostumei ela com isso, ela fala assim, pô, a minha questão é essa, você não tem uma palavra para mim, não? Essa é a frase final, frase padrão. Você não tem uma palavra para mim, não?
Não tem uma história para me contar? Né? É inevitável. Inevitável. Ela está acostumada a me ver no púlpito, está acostumada a me ver nas palestras e tal. Fala assim, ele vai ter uma palavra para me dar. Só que caminhar dividindo essas duas esferas foi mais difícil do que eu pensava. Porque praticar escuta, caraca. Sentar lá, eu vi, e ter que jogar a bola para ela de novo, quando, na verdade, você tem uma opinião espiritual sobre aquilo, entendeu? Né? É complicado, porque você fica assim, cara, de início a crise era, será que eu estou preterindo a questão espiritual? Será que eu estou deixando de entregar o que eu deveria entregar? Mas, à medida que vai avançando as consultas, por exemplo, essa minha paciente, eu falei dela aqui já, ela sofreu 5 lutos em um ano. 5 lutos em um ano. E, nesse tempo, ela saiu da igreja, ela deixou ela quase separou do marido, ela teve uma série de acidentes de percurso, estava com síndrome do pânico, com depressão, com um monte de angústia, não estava conseguindo trabalhar direito, estava quase disfuncional. A tentação de aplicar a palavra é muito grande, cara. E eu tive que ir ouvindo. E hoje tem 3 meses, mais ou menos, ou 4 meses, 3 meses e 4 meses que eu atendo ela. E eu percebi assim, cara, valeu a pena não ter misturado. Porque o que ela precisava naquele momento não era de um pastor, era de um psicanalista. Ou de um psicólogo. Entendeu? Ela precisava ser ouvida, ela precisava de alguém que tivesse uma escuta atenta para ela, para pontuar ali só o que tivesse que ser pontuado. Mas, dentro dessas questões, ela foi manifestando o desejo dela. Tipo, o que você acha de eu voltar para a igreja? Cara, eu jamais, como psicanalista, posso dizer para ela assim, acho ótimo. Né? Eu tenho que voltar, pergunta para ela, cara. Eu falo assim, o que você está pensando sobre isso? Estou pensando em voltar. Aí sim. Então volta. A afirmação tem que partir dela. A afirmação tem que partir dela. Senão ela se decepciona com a igreja, foi você que mandou voltar para a igreja. Isso acontece com o pastor. Entendeu? Com o pastor não tem jeito, porque o pastor, estou tentando retornar. Retorna. É a função do pastor, entendeu? Estou querendo retornar. Retorna, vem. Mas ali, por exemplo, eu atendo uma pessoa que é de matriz africana. Ela falou para mim, eu sinto muita falta de servir lá no centro. E aí? Aí ela, o que você acha? Devo retornar? Eu falei, o que seu desejo está apontando? Que eu tenho que retornar. Então experimenta. Esse meu desejo é que você responda por mim. Não, mas o desejo de todos eles é essa, não é, Queca? O analisando, o paciente sempre quer que você responda por ele. Ele quer que você decida por ele, é mais fácil. E dentro da igreja também assim. Está vendo como é que a psicologia ela vai transitar? O pastor Tem às suas vezes familiaridades, volta né? pergunta pra gente, né? Nunca decide nada pra gente também. Ultimamente. Vai orar, minha filha. E tem questões grandes também do coletivo, por exemplo. O cara está fazendo uma obra monstra, construindo um templo aqui atrás e tal, pá, né? Vão ter momentos que ele vai ter que chegar para a igreja, né? Conversar com a igreja e ouvir a igreja, fazer essa escuta da igreja. Mas ele sabe muito bem, como pastor, como é que ele tem que direcionar aquilo ali para ele não perder o rumo da visão que Deus deu a ele. É o rumo mesmo, é a ideia do rumo, essa coisa assim. Deus deu uma visão, pastor tem isso. Deus deu uma visão, o cara vai atrás da visão. É aquela coisa mesmo, não tem nada, né? Eu lembro quando era, quer dizer, eu lembro de pouco tempo, né? Quando era o tatame ali. Então, assim, hoje a gaiola nem existe mais, depois já virou um tatame maior, agora já virou um templo. Mas isso vem do quê? Da visão que Deus deu ao cara. Agora, eu como psicólogo, psicanalista, né, eu não tenho como chegar aqui e influenciar a visão dele dizendo, por exemplo, olha, minha opinião
é que isso pode ser um fator. Cara, é a visão do cara. Aí sim é fé. É fé. Deus deu uma visão e é fé. É que nem Noé com a arca. Você vai chegar para Noé e vai falar, ó, eu acho que isso aí é uma visão equivocada, você precisa rever. Deus falou comigo, estou há 100 anos construindo a arca, você está louco? Moisés levar o povo. É isso. Fé é uma coisa, cuidado da mente, saúde mental é outra. E qual é a questão central hoje? A questão, quando eu falei que a gente, às vezes, cria gente mais neurótica do que deveria, é porque a gente entendeu que a saúde mental pode ser preterida. Então, tem uma página que eu sigo, chamada Worship Fails. Você já viu isso? Cara, Worship Fails é demais, cara. Ela pega todas as coisas malucas assim que acontecem na igreja e ela bota nos stories lá, né? É tipo, coisa absurda deve ser dita nas joias ditas antes ou depois, uma parada assim que tem no Facebook também. Assim, um negócio assim, cara. Aí você vê assim, como que tem gente doente. Coisas assim. Como é que é? Culto pet. Então, assim, como tem gente doente, cara. Aí você não pode admitir que isso é visão. Porque um amigo meu, que era do Calvário ali, meu kid, a gente congregava junto, de repente ele começou a ir nessas revelações, essas paradas assim. Disseram para ele que a mulher dele ia voltar para ele. Ele era louco pela mulher, o sonho dele é que a mulher voltasse para ele. Ele morreu maluco num frigorífico desativado ali no Barreto. Foi morar na rua. Ficou louco. Você vê a responsabilidade. Ele morreu? Morreu. Morreu na mendicância. Maluco, sozinho, nesse frigorífico abandonado lá no Barreto. Então, assim, crendo que a mulher ia voltar. A mulher vai voltar. Ficou obcecado, ficou louco por aquilo. Coisas burras, ditas de forma inteligente ou ao contrário. Também tem essa aí. No Instagram, o Worship Fails é muito... assim, tem hora que você precisa tomar cuidado porque eles beiram a questão do escarnecer. Mas, assim, é para você ver como é que a gente está beirando a obsessão por algumas coisas. E que a gente precisa se cuidar. O que mais tem interferido na mente, que eu vejo, essa propagação do ódio que a gente está embarcando, né? Vai com a mente embarca nisso. Né? Como é que, agora você vê bem, né? Como é que uma igreja dividida pelo ódio pode proclamar um Deus de amor? Não dá. Não dá. Então, é essa questão aí, porque aí o Freud vai falar que a igreja, né, a religião, ela é neurotizante. Tá certo, a religião é neurotizante mesmo, porque tudo nesse mundo é neurotizante. Mas é o que eu estou falando. Às vezes a gente não precisava passar por questões que a gente passa porque a gente não se cuida. Porque a gente não atenda. Por exemplo, esse desprezo pela ciência que surgiu aí nos últimos anos é um negócio complicado. O cara batendo no terraplanismo, né? A Terra é plana. Tem um jogador de basquete norte-americano chamado Kyrie Irving. Ele está suspenso, não vai jogar porque ele não vai tomar vacina. Ele não vai tomar vacina. Acabou. O cara não vai tomar vacina. Não, veja bem, não sou eu aqui, não é o cara que está ali na rua, é o Kyrie Irving, um dos caras hall da fama da NBA. Não vai tomar vacina. Então, assim, o clube tomou uma posição e falou, então você também não joga. Também não recebe, acabou. Então, assim, esse negacionismo, essas coisas que a gente vê acontecer ao redor do mundo, muitas vezes estão ligados à fé. Não só a fé cristã, a fé. Qualquer manifestação de fé. Né? Então, tem gente que morre, testemunho de Jeová, por exemplo, não pode fazer transfusão de sangue. Eu tive um colega de trabalho que morreu disso.
revisaram, tô falando assim, pra sobreviver o problema lá. Aí eu não, Deus vai curar. É. E aí, assim, ele não pode transfundir, por quê? Porque o conceito de fé no sangue, a vida. Entendeu? Então, você lembra lá, para ter remissão de pecado, tem que haver derramamento de sangue, porque no sangue, a vida. Então, eu não posso tomar o seu sangue, mesmo se for do mesmo tipo que o meu, tipo sanguíneo que o meu, porque eu vou estar tomando a tua vida. Tinha um sacrifício, né? Pagar os pecados Eles também. pegam o pé da letra. É o pé da letra. Então, assim, isso atropela a ciência. Mas só isso aí que eles pegam o pé da letra. A questão da arma também, né? Você não pode pegar em arma. Não pode ir à praia. Porque a praia não é um lugar que o servo de Deus frequentava. Foi Deus que criou a praia, gente. Pois é, a gente tem. Não pode ir à praia. Isso aí é o nosso. Não pode usar calça jeans. Isso é o nosso Talibã. Não pode usar calça jeans. As mulheres não podem usar calça jeans. Homem, a mulher não pode usar. É, porque a Bíblia diz lá no Deuteronômio que a mulher não pode usar roupa de homem, né? Mas assim, tudo isso é levado ao pé da letra, mas eles precisam olhar também outras questões, né? Anão, por exemplo, anão vai para o inferno na visão deles, porque está lá no Deuteronômio. Está no Deuteronômio que o anão não pode adorar porque ele é defeituoso. Ele não pode adorar no templo. A mulher menstruada não pode adorar no templo, porque é abominação, está lá impura. Você está impura, sai do arraial. Pois é. Já virou um jargão, né? Mas é verdade, assim. Tá lá. O cara olha lá, vê o pé da letra e é isso. Você usar muito de nome, uma coisa assim, faz isso aqui. Cara, eu não duvido de nada. Será? Eu não duvido de nada. Porque esses caras inventam qualquer coisa para poder fazer Justificar a tese deles, né? Então tem essa ideia das teologias e das psicologias. Diferente das psicologias e das filosofias, né? A filosofia ela está entrelaçada com psicologia, assim como ela está entrelaçada com teologia. Porque a teologia surge justamente das questões filosóficas que eles levantam dentro da esfera da fé. Então como é que a gente trata com filosofia e teologia, então? Cara, a gente já trata. Por exemplo, eu sou pentecostal, eu sou tradicional, eu sou neopentecostal. Isso já são filosofias. Dentro da questão teológica. São linhas. São derivações. Cada uma tem a sua filosofia e cada uma vai apresentar um tipo de comportamento. Então, assim, gente, muito importante para a gente é entender essa diferença entre um e outro. E entender que, como que a Aka falou aí, é interessante. Não pode, ou não deve, melhor dizer assim, o pastor não deve trazer o psicólogo dele, né, que mora nele, para dentro do gabinete. E o psicólogo levar o pastor para o consultório. Por quê? Porque são duas coisas, duas esferas diferentes. O fiel que vem procurar o pastor, ele tem uma expectativa. O paciente que vai procurar o psicólogo, ele tem outra. Às vezes, o pastor que tem uma escuta boa, ele vai conseguir indicar um psicólogo para o cara. Vai manjar o seguinte, o cara está com um problema com relação à mente, ele precisa tratar. E aí, para ser isento, ele vai indicar alguém que não é ele, Isso que eu ia falar. que cuide do cara. Que faz, assim, porque o pastor, então, ele não pode atender nenhuma ovelha dele, é isso? É isso. É isso. Como psicólogo, né? Quando eu me autorizei, eu determinei uma linha ali no ciclo de amizade que eu não ia atender. Porque não dá. Não, o próprio psicólogo não pode atender, gente. Seria melhor que escolha uma profissão. Não, é por isso, entendeu? A profissão que acaba... Por isso que muitas vezes isso me dá
É verdade. Então, isso ficava assim, pô, o cara deixou de ter o chamado para investir só na profissão, e aí eu ficava nessa crise, assim, e era uma dúvida até que É assim, você eu acho que não pode perder de vista. Entendeu? Porque, cara, Tem até um menino também agora, né, que deixou também de, assim, nesse momento pelo menos, ele tá só atendendo. Da ECAP? Não, daquela de Engar. Que teve lá uns problemas e tal, que agora ele tá só com Leandro. Leandro. É. E eu não sei se é um momento, mas é a profissão do cara. Ele não tá mais sendo pastor, ele vai só trabalhar. Então, é porque nesse caso a profissão dele é ser psicólogo, né? É. Então, é isso. Mas assim, Ele tá falando que foi expulso da igreja, não pode ser pastor. não, ele se Não, desligou. ele optou. Ele fez uma Ele escolha. optou a não ficar mais pastor. E aí ele foi trabalhar, como ele poderia ser pedreiro e ele é psicólogo. Então, ele tá só trabalhando. Mas eu entendo isso aí, assim. Eu tenho a minha concepção com relação a isso. A minha concepção é a seguinte: não dá para deixar de ser pastor. E aí, assim, Tem um chamado, né? eu não consigo. Assim, eu não consigo não me visualizar. Eu me apropriei. Então, assim, eu entendo que o consultório é uma coisa, mas é impossível não ter um olhar pastoral para o meu paciente. Pronto, é aí que eu queria chegar. Não dá para não enxergar como Eu não aplico teologia nele, não dou versículo para O ele. primeiro olhar é até do pastor, né? É. Você está ali avaliando, é o pastor que está ouvindo, na verdade, né? Deve ser bem difícil. É assim, eu confesso que a maior tentação é não opinar. A maior tentação Não guiar, né? Que é a função do pastor, né? O pastor O que guia. eu acho diferente do psiquiatra, por exemplo. É, o Pra psiquiatra. dar uma cena, ele vai ali, vai tratar, vai te medicar e tal, maravilhoso, mas eu acho que é diferente, porque ele não cuida só vai fazer uma avaliação, vai dar um diagnóstico, pá. É um médico mesmo, né? É. Mas eu acredito de verdade que a gente precisa ter um olhar cuidadoso quando se fala, por exemplo, de equipe multidisciplinar de igreja, porque precisa, cara. Precisa. Por exemplo, você ter uma pessoa que é psicóloga olhando as crianças da igreja, só olhando, faz muita diferença. Faz muita diferença. Porque não é uma questão só de diagnosticar e tal, não. Mas é porque a pessoa que passou 4 anos, 5 anos estudando aquilo ali, ela criou uma escuta diferente do cara que é leigo. Então, ela vai vendo a família, ela vai vendo o sistema. Por exemplo, Raquel ela não olha para a família de uma forma como eu olho, como você olha, como João olha, que é pastor. Ela olha com um olhar sistêmico, ela olha o sistema. E o que acontece nas crianças hoje é isso, um reflexo do que está dentro de casa. O que é nas crianças no geral, não só dentro da igreja, mas. A Andréia mesmo, ela é psicopedagoga. Ela também repara muita coisa nas crianças também. Ela é mais direcionada a isso, que ela é Ela observa muito. O psicólogo, o psicopedagogo, ele olha com esse olhar. Ele olha um sistema. Esse sistema, o que está destoando nesse sistema aí? Qual a engrenagem está falhando? Ele vai identificar com a convivência. Então, assim, é esse olhar que o pastor não, vou falar a verdade, não precisa ter. O pastor precisa ter um olhar pastoral. Ele vai identificar a mesma peça, mas ele vai tratar de outro viés. Não tem como o pastor olhar tudo. Ele vai tratar de outro viés. Aí ele encaminha. Ele fala, cara, eu acho que você poderia fazer uma terapia. Interessante você fazer uma terapia. Ah, não tem condições. A gente tem aqui a valor social, tal pessoa que vai fazer. E não confundir isso, né, com a questão, isso aqui é uma parte do que você precisa fazer para ter fé. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. Aquilo ali é outra questão. Aquilo é só saúde mental. Parte da gente que é cristão, você acha importante a gente escolher também um terapeuta cristão? Eu optaria por um não cristão. Eu sempre optei por um não cristão. Hoje, por um acaso... Para não misturar a Bíblia com...
Por exemplo, Eu não sei não, hein? eu prefiro, Eu também tenho medo. eu prefiro atender. Eu gostaria de fazer, mas eu tenho medo. Mas se você tem medo, escolhe um cristão. Que seja idôneo, entendeu? Uma pessoa que não vai misturar. Porque o psicólogo não cristão, ele a base é aquilo, né? Se não te... A visão mais fria, quer dizer. Não, se você não sente culpa, É. não tá errado, entendeu? Então é bem diferente do que a Porque Bíblia. muitas vezes os pastores que não têm essa formação, né, de psicólogo até usam a psicologia sem saber, mas eles não sabem. Aí já é uma outra coisa, assim. É muito intuitivo, né? Mas, assim, o que a Raquel falou aí, a terapia ela é guiada pelo desejo do analisando e do analista, né? É uma troca. Então, você vai manifestar lá, eu estou com vontade de fazer tal coisa, isso, aquilo, outro. O psicanalista, o psicólogo, ele não vai emitir juízo sobre aquilo. É isso que eu acho importante. O cara é cristão, ele é cristão. Mas ele não pode dizer para você assim, então você não pode fazer isso, hein? É melhor você não fazer isso, não. Porque ele está quebrando a associação livre, ele está quebrando o princípio do não julgamento. Aquele espaço ali é teu. E aí você, como cristã, precisa aplicar o princípio cristão dentro daquilo ali. Falar assim, não, eu estou a fim de retomar com um ex que eu tinha 10 anos atrás, ele me cantou, estou a fim de retomar. Você não é casada? Sou, mas eu quero retomar assim mesmo. Né? O psicólogo, o psicanalista, nem vai te fazer essa pergunta, você é casada? Ele vai ouvir você, vai falar, e a implicação? O que você acha? Aí você precisa, dentro da sua fé, entender qual é a implicação disso. Faz lá também, então, uma resposta que você mesmo... Você tem a resposta. Psicologia é um espelho. Na verdade, Encontrar a resposta, né? quando a gente vai para a terapia... Você não vai sozinho. Quando a gente vai para a terapia, a gente vai sabendo o seguinte, cara, a resposta já está comigo. Eu só ainda não achei dentro de mim. O terapeuta vai catucar você para essa resposta emergir. Porque quando a gente pergunta se pode fazer, a gente já tem a resposta. Já tem a resposta. Cara, eu posso fazer isso? Já mata o crente no Espírito Santo na hora. E aí é retornar a pergunta. Eu acho que eu não devo procurar uma terapia, não. Não, uma terapia sim, eu acho que um cristão. Cara, eu acho assim que todo mundo deveria fazer terapia, cara. Mas Eu nunca fiz, mas eu tenho assim, curiosidade, né? Vontade de experimentar o que seria. Porque eu já ouvi muita gente assim, que eu considero... Eu já fiz quando eu separei, esse monte de bobagem de suicídio, eu fiz com... Sou psicólogo. Foi clareando muita coisa. clareia muito. Com certeza. Sabe por quê? Porque, assim, embora a gente tenha feito essa análise aqui superficial, o psicólogo ele tem ferramenta. Entendeu? Ele sabe como vai conduzir. A gente é que precisa abrir coração. Falar, ali é o teu espaço para você falar o que você quiser falar, colocar para fora, espernear, chorar, berrar. E aí, cara, deixa o cara fazer o trabalho dele. Se você achar que isso está ferindo a tua fé, aí já é um problema, porque é uma questão ética do camarada. Né? É uma linha complicada de você não romper quando você tem uma ideologia. Né? Às vezes eu me roubo de vontade de falar uma coisa e não falo, porque vou invadir o espaço do outro. É o espaço dela. Dependendo do local que você esteja, dependendo do que você pensa e falar, fala para até escandalizar. Né? Às vezes isso vai criar, sabe o quê? João, eu falo muito sobre para nós fez certas coisas, mesmo pessoas que não são da igreja, não escandalizar. O olhar do cerceamento, né, que é ruim para o analisando. O cara está ali para se libertar. Se você disser para ele, não faz, aí você está influenciando na decisão que é dele. O pastor pode dizer, entendeu? Embora eu também não concorde muito com isso, mas o pastor pode orientar. Você vai falar assim, eu quero fazer isso. O pastor pode dizer para você assim, se eu fosse você, eu não faria. Ele pode. O terapeuta não pode, cara. Eu acho errado quando faz isso. Eu acho errado, tanto o pastor, mas o pastor ainda tem essa licença de chegar para você, mostrar a Bíblia e falar assim, cara, a Bíblia diz que isso está errado.
Você quer fazer mesmo assim? Se for por aí, vai ser não. É. Beleza? Beleza. Amém. Gente, o pessoal é de açúcar mesmo, então. O pessoal Então, uma parte está viajando. Silvinha disse que Uma tá parte Quando viajando. Silvia e Dilson estão viajando. de maré mansa. Então, de lua de mel. Bahia. Juliana e Douglas também, eu acho que nesse casamento, nessa chuva, eles preferiram ficar em casa. Edredom. Disso é uma Bahia. Oi? É Bahia que Não, eles Salvador. Bom, Mas quem faltou? a Bíblia está embarcado. Meu marido tem Sandra e Tati estão de licença por causa do bebê que nasceu. Os demais, Augusto é gay. Acho que o Boris está na faculdade. Aproveitando que ele não tá aqui, né? Pastor Joel, não sei. Na época, não sei. Boris está na faculdade. Né? Boris hoje teve faculdade.